Olá, estamos de volta no programa Saúde e Bem-Estar do canal Viver Brasil. E aqui agora nós vamos fazer uma miscelânea de tudo que a gente falou hoje, né? Pensando mesmo em saúde, em cuidado, né? Algumas dicas aqui do nosso painel maravilhoso, olha lá, bem-estar, informação é remédio, viva mais e viva melhor. E aí nós temos algumas dúvidas aqui dos nossos telespectadores e eu vou fazer aqui para os meus amigos, né? Dr. Paulo Endócrino, doutora Lígia Otorrino e Dr. Luiz Flávio, nefrologista. Vamos lá. Vou começar aqui pelo metabolismo. Tá na moda, eu escolhi você. Como posso saber se o meu metabolismo é lento? Essa é interessante porque é uma forma das pessoas falarem e se transformou numa lenda e vem repetida por alguns colegas também. Ninguém preocupa com o metabolismo acelerado, né? Eles se preocupam só com o lento. E querem acelerar o lento. E querem acelerar. Então isso surgiu muitas décadas atrás, principalmente quando os tratamentos para a obesidade envolvia terapias com hormônios da tireoide, coisa que já foi abandonada porque faz mal para a saúde. E a ideia do metabolismo lento eu contraponho pela ideia do metabolismo eficiente. Veja bem, se você tem um metabolismo que comendo menos consegue conservar mais energia, ele é mais eficiente ou ele é lento? Eficiente. Ele é eficiente. Então isso faz parte de toda a genética do desenvolvimento do ser humano. Nós fomos cunhados geneticamente num ambiente de insegurança alimentar. Insegurança total, mas alimentar fundamental para o nosso determinante genético. Então, veja bem, se 58% da população brasileira tem sobrepeso, se 75% da população norte-americana e mexicana tem sobrepeso ou obesidade, muito alto. Mas isso é só para que as pessoas entendam que a dificuldade do controle do peso não é algo individual, é populacional. Nós vivemos num ambiente e temos uma genética que nos predispõe ao ganho excessivo de peso, ao acúmulo desnecessário de gordura, e isso impacta negativamente sobre a nossa saúde. Então, a pessoa não deve, a pergunta não é por que meu metabolismo é lento, é como eu reverto isso. E a gente citou no bloco passado, não é através de termogênicos. Aceleradores, a gente vê já que ele é lento, as pessoas tentando. Ele. É muito interessante que a gente vê hoje em dia alguns médicos e as pessoas, né, com uma consciência, eu já citei, medicina não é cartesiana. Então, o meu metabolismo está lento, eu acelero. Não funciona dessa maneira, porque se você usa medicamentos que alteram o nosso gasto energético, primeiro, já há comprovação científica de que eles não tratam a obesidade, eles não levam à perda de peso, certo? Está muito na moda os comprimidos de cafeína. Cafeína. Eu sei porque provoca arritmia, estou com palpitação. Exatamente. Tá comprando ela vai interferir negativamente em vários aspectos da saúde. Não estou dormindo. Principalmente, e sono também. Né? Então, a gente tem aí uma gama enorme de suplementos utilizados para isso e que na verdade, nós deveríamos estar focados nos nossos hábitos, na nossa alimentação. E a alimentação saudável, ela não é complexa, ela é muito simples, né? E nós devemos então estar focados nisso e não em tomar inúmeros comprimidos manipulados que vão modular tudo isso, que é até mesmo estranho as pessoas que acharem que elas vão conseguir, né, mimetizar a complexidade que é o funcionamento do nosso organismo. Eles têm um discurso de que é hormônio, é aquilo que você produz, então é natural, então, né, que não vai te causar nenhum prejuízo, né? Você sabe que eu amo café, tomo muito café, mas as cápsulas de cafeína são doses assim absurdas, exageradas, de forma que vai descontrolar todo o organismo. Não é assim que acelera o metabolismo, né? Você acha que a atividade física acelera o metabolismo, Paulo? Atividade física, definitivamente. Estudos muito legais mostram isso, Érica. Quando nós somos sedentários, e sedentarismo é um fator de risco de mortalidade equivalente a fumar, quando nós somos sedentários, o nosso corpo perde a capacidade de se perceber hiperalimentado. Então, a gente ganha mais peso com facilidade. Né? Lembrar que sobrepeso e obesidade é um distúrbio do balanço energético corporal. Né? Então, o sedentarismo é um indutor desse desbalanço do sistema de controle energético.
quando a gente faz atividade física, há uma tendência a isso a se regular, né? Lembrando, a atividade física isoladamente não é tratamento de obesidade, mas ela é fundamental para ganho de saúde e manutenção de perda de peso. Né? E voltando nessa questão relacionada ao uso da cafeína, eu acho importante a gente voltar e pensar, muitos indivíduos usam com esse intuito de melhorar desempenho na academia, né? E aí perda de peso e tudo mais, mas muitas vezes vem para acender, para te dar disposição, para você ficar mais alerta. E aí, por que você está precisando disso? Será que o sono não foi reparador? Então, Lígia, tem uma pergunta para você. Quantas horas de sono eu preciso para me sentir descansado? Isso é uma pergunta ótima e acho que é necessário mesmo que essa informação seja bem difundida. Existem horas, né, de sono que a gente conhece em média, de acordo com a idade, né? A gente sabe que o bebê nasce precisando de 17 horas de sono. Meu filho tem 3 anos, se eu dormir o tanto que ele dorme, eu não vou produzir nada. Fora os cochilos, aí a criança, né, menor, ela vai dormir 14 horas, aí já em idade escolar 10 horas. E essa necessidade de sono, lentamente, gradualmente, ela vai diminuindo ao longo da vida. E um adulto jovem precisa aí de 8 horas em média de sono. Lembrando que a gente está falando de sono de qualidade e que a gente está falando da média populacional. Existem alguns adultos, algumas pessoas que têm necessidade menor, sim, algumas pessoas ficam bem com 6 horas e outras que precisam de 10, mas na média a maior quantidade das pessoas adultas precisa ir em torno de 8 horas. Tem muita gente dormindo 4 horas. Muito. Então existe muita privação de sono, mas uma coisa também que existe, que eu acho interessante a gente aproveitar aqui a oportunidade, insônia é muito comum em idoso e é fato que no idoso várias coisas acontecem aí, várias alterações fisiológicas, a necessidade muda, o sono fica mais leve, fragmentado mesmo, mas a necessidade de sono dele também cai um pouco ao mesmo tempo que a disponibilidade de tempo livre aumenta. Então muitas vezes esse idoso vai para a cama numa hora em que ele não tem sono e não teria mesmo. Exatamente. E ele aí já quer encerrar o dia por volta das tempo, 6 horas da tarde. E aí entra numa falsa sensação de insônia, que entra numa medicação que não deveria, e isso perpetua um ciclo muito ruim. Então, é muito interessante quando fica a gente na cama de 6 da tarde até 9 da noite, ainda não dormiu. E ainda às vezes tira cochilo durante o dia porque o sono não ficou bem. Quando a gente desregula, quando a gente não tem certinho uma rotina de sono, a gente acaba tendo hábitos que perpetuam essa inadequação e isso fica bem complexo. Então, antes de pensar em tratar, a gente tem que entender. Então, quando chega alguém com queixa de sono, antes de falar qualquer coisa ou orientar, eu pergunto assim, em detalhes, que horas você deita? E quanto tempo gasta para dormir? O que você faz enquanto está ali? O que você faz uma hora antes? Depois de entender tudo, aí eu começo a nossa anamnese não começa no café da manhã, como que você dormiu? Exatamente. E aí vem vindo o que desenrola ao longo do dia. Exato. Lígia, tem uma questão interessante que várias vezes os pacientes chegam e nos respondem assim: não, eu durmo 4, 5 horas, mas eu sempre dormi assim e nunca tive problema. Né? Eles têm essa percepção, né, de que o fato deles terem tolerado essa privação de sono por um tempo prolongado, ela nunca será cobrada dele, nunca vai ter. Esse paciente raramente está disposto a mudar, porque ele vem com essa concepção dele. Ou porque ele fala que sempre fez isso, ou ele fala, não, isso não muda, é meu, não consigo mudar, mesmo os que têm consciência de que está errado. Mas você falou muito bem, muitos pacientes, muitas pessoas estão acostumadas, mas elas vêm pagando um preço. Claro que quando a gente é mais jovem, a gente tem mais reserva de tudo, de energia, de tudo. Não significa que a gente não esteja causando impacto na saúde, né? E se prejudicando a longo prazo, porque tudo é cumulativo quando a gente fala em saúde, né? Tudo que a gente se expõe, né, em termos de fatores de risco, para as doenças crônicas é cumulativo e para o sono não é diferente, mas realmente o impacto aparece mais quando o jovem fazia isso, ele ia para a balada, dormia de madrugada, acordava e ia para a faculdade, mas só tinha que cuidar dele e dormia na aula. Agora vai trabalhar, cuidar de filho, aí isso aparece, não significa que antes não estivesse bom. Então o sono a gente precisa ter tempo e qualidade.
né? Então, são essas duas coisas que precisam ser avaliadas. A gente tem ferramentas para isso, né? Muito é o exame, é a conversa, a anamnese, a polissonografia, que é um exame que aqui, ajuda muito. Tem uma para você. Vamos Por que acordo tantas vezes durante a noite? Você falou polissonografia. Perfeito. Olha, existem vários distúrbios que fragmentam o sono. Pode ser uma insônia, que faça uma insônia de manutenção, falando ali do mais fácil, mais intuitivo, né? Geralmente quem acorda acha que é insônia. Pode até ser. Existe essa insônia que a gente chama de manutenção, que faz a pessoa perder o sono. Mas muitas vezes um distúrbio respiratório do sono, a pessoa que tem apneia do sono, o sono já vai sendo fragmentado várias vezes, independente de qualquer questão comportamental, de qualquer ajuste ambiental. E existem outros distúrbios de movimento, bruxismo do sono, né? Imagina que durante o sono a gente precisa relaxar para dormir. Imagina quando a gente dorme fazendo movimento excessivo, contração excessiva da musculatura mastigatória, por exemplo, ou movimento de membros. Aqui, mas homem, quando começa a levantar muito à noite, eu sempre pergunto, não, você levanta para fazer xixi ou você acorda e aproveita para fazer xixi? Porque aí, se é porque está levantando muitas vezes à noite para fazer xixi, a gente tem que lembrar da costa. Mas eu te digo, né, que essa pergunta é muito importante pensar nisso, mas às vezes mesmo nós médicos podemos nos confundir com essa informação. Por quê? Uma vez que a gente acorda, sempre vem a vontade de fazer xixi, né? Se a gente for viajar e colocar o despertador para as 4 da manhã, ou se a gente um dia dormir até meio-dia, a hora que você levantou, a vontade vem. Exatamente. E aí, às vezes, acontece, eu recebi, isso não é raro, recentemente, atendi até um pai de um colega, já idoso, então tem uma questão, né, de um aumento da próstata, então tem um motivo urológico para ter aumento da frequência, né, de diurese à noite, mas ele tinha uma apneia do sono super grave que fragmentava o sono. E aí, né, o tempo inteiro a fragmentação... Acordou e fez xixi ou fez xixi porque acordou, Exato. Né? E a fragmentação o tempo inteiro era associada à questão que existe da próstata, mas não era só isso. E quando a gente começou a tratar a apneia, melhorou. Então, pensar nisso. Nem sempre o despertar é por causa da urina, embora ela venha. Eu sou cardiologista, Luísa é nefrologista, às vezes a gente tem que fazer o controle da água. E esses pacientes tomam muita água antes de dormir e aí realmente a bexiga não aguenta. Exatamente. Agora, Luiz, beber muita água realmente ajuda a prevenir pedra nos rins? Sim. Existe a ingestão de água é importante, não só na prevenção, mas como naqueles pacientes que já têm um histórico de cálculo renal, diminuir as chances de você ter precipitação de cristais e aí formação do cálculo renal. Eu costumo falar que é o leite com Todd, né? Coloca muito Todd, ele vai formar os grumos, que exatamente as pedras que podem se formar, né? Numa urina muito concentrada. A urina supersaturada é que leva à precipitação desses cristais. Tem outros fatores também, assim. Mas é interessante, assim, não existe nenhum trabalho científico que responde assim, com exatidão qual que é o volume de líquido adequado. Mas aquele cálculo de 30 ml, dá para aplicar para todo mundo? Assim, depende. Porque, por exemplo, se eu estou no verão, se eu estou fazendo atividade física, eu estou perdendo mais líquido, seja pela respiração, seja pelo próprio suor, eu vou ter que aumentar a minha ingestão de água. Então, talvez até uma quantidade maior. Assim, uma orientação que eu passo para os pacientes é observar a coloração do xixi na hora de ir no banheiro. Então, assim... Qual que deve ser, Luiz? Deve ser a urina, ele é um amarelo mais claro. Quer dizer, é o sinal que seu rim está percebendo que a quantidade de água está adequada e ele está se permitindo até eliminar a água pela urina. Então, assim, ao contrário, se você tiver um amarelo mais concentrado, talvez até um alaranjado, é sinal que talvez você precise de se hidratar mais. Tá? Luiz, junto com a água, tem uma outra pergunta aqui, ó. Quais outros alimentos devo evitar para proteger os meus rins? Pois é, assim, vou começar assim do geral, assim, uma alimentação saudável, né? Quer dizer, a gente, né, o Paulo está falando sobre cuidados, né, de hábitos de vida. Então, assim, ter uma alimentação saudável, evitando alimentos ultraprocessados, né? Um nefrologista, a gente sempre pergunta muito sobre o hábito de ingestão de sal, né? Então, assim, o sal está relacionado à formação de cálculo renal, né?
E também deve ser evitado porque aumenta a pressão arterial, né? E hoje a orientação é ingerir 2 gramas de sal por refeição. Pra você ter ideia, na nossa alimentação aqui no Ocidente, a gente ingere o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, assim, a gente pode começar por aí, procurar ter uma alimentação balanceada, evitando alimentos ultraprocessados e reduzir a quantidade de sal da dieta. Dos remédios, o grande vilão ainda é o anti-inflamatório, né, Luiz? Assim, dos vilões, né? Não só os anti-inflamatórios, tem o modismo das vitaminas, o excesso, o uso de medicamentos para hipertrofia muscular, a gente tem visto com mais frequência. E claro, os anti-inflamatórios, particularmente naquela população mais idosa, que está mais sujeita a ter dores de origem ortopédica, articular, e muitas vezes lançam mão do uso de anti-inflamatórios, às vezes até de maneira exagerada, né? Então, assim, a gente sempre pergunta na anamnese como é que está sendo a ingestão desse tipo de medicamento. Luiz, cabe chamar a atenção por uma questão extremamente importante, né? Você falou no modismo das vitaminas, nós temos a vitamina D, né? Vitamina D, diferente de algumas outras, ela intoxica, né? E a intoxicação por vitamina D, e a gente vê na internet várias sugestões e protocolos de tratamentos com altíssimas doses de vitamina D, e a intoxicação por vitamina D leva a uma insuficiência renal aguda, né, grave e potencialmente fatal. Né? E da pandemia para cá, onde esse tema ficou ainda mais relevante, né, mais presente nas mídias sociais, a gente vê com muita frequência. Não é infrequente encontrar pacientes no meu consultório. As mais famosas é a D e a B12. Recentemente, chegou um paciente para mim com 23 anos de idade, com 240 de vitamina D. Nossa. E com isso, porque ele seguiu um protocolo, foi prescrito por um colega médico. Só para reforçar que o valor comum ali, normal, é de 50, 80, acima de 30. Não, acima de 30 está normal. 30 para saudáveis, né? Ó, para adulto jovem, sem nenhum problema de saúde, acima de 20 já é adequado. Gestantes, mulheres na pós-menopausa e criança acima de 30. Alerta, risco de intoxicação acima de 70. Então, esse corte, e não há nenhuma ciência que fale o contrário, 240. Né? E já com uma creatinina basal, né, abaixo de 1, já estava em 1,6. Né? Ou seja, com uma perda significativa do ritmo de filtração glomerular, caminhando para uma doença renal aguda grave, né? E eventualmente eu tive, infelizmente, situações, né, de pacientes que vieram a falecer por uso inadvertido, por conta própria de vitamina D, seguindo apenas protocolo de internet. Então, isso é muito grave, é um alerta importante para as pessoas. Eu já tive um paciente que precisou de fazer hemodiálise por conta de uma insuficiência renal aguda associada à ingestão da vitamina D. O outro também é os excessos de proteína, né? Porque vem BCA, whey e a creatina. Pega muito, Luiz? Assim, em linhas gerais, assim, a suplementação de creatina ou ingerir mais proteínas, você tem que perguntar assim, para que você quer? Dieta do frango. Para que você quer com isso? Né? Acho que é a primeira questão. Né? A segunda questão que você tem que analisar é se o paciente já tem uma lesão renal pré-existente. Que aí sim, nesses casos, a suplementação de proteína pode inclusive ser deletério para a pessoa. Então, assim, se a pessoa está querendo fazer uma suplementação proteica porque ele é um atleta, ele faz uma atividade física intensa, ele tem que entender que ele tem que estar com a saúde dos rins em dia, porque, caso contrário, uma suplementação proteica pode, eventualmente, aumentar a hiperfiltração dos néfrons e isso pode trazer consequências. As pessoas, infelizmente, estão com essa concepção e essa moda
de que é natural e que não vai causar prejuízo. Não é assim, né? Infelizmente, nas farmácias, a gente, para facilitar o acesso, as pessoas irem lá e comprar remédio de prateleira, né? Sem prescrição e tudo. Mas isso a gente tem pegado os problemas, e aí né? a gente volta no que o Paulo falou sobre a questão da imagem, né? Quer dizer, as redes sociais, elas promovem, às vezes, um ideal de beleza, muitas vezes que é irreal. Né? E as pessoas expostas a isso... As pessoas sabem que aquilo ali tem um filtro que é irreal, mas ela ainda está buscando aquilo ali. É um negócio... É um cuidado que as pessoas têm que ter. Eu diria. Foi tema de 2 artigos que eu escrevi o ano passado, né? E eu alertei para o charlatanismo virtual. Isso é um problema sério e faz com que pessoas tomem decisões equivocadas para a sua saúde. E a outra é ações de marketing que a gente vê dentro do charlatanismo virtual que subverte a ordem da necessidade de saúde para o desejo de consumo. Então, o que as pessoas fazem? Ao invés de elas procurarem por necessidade ou por quererem avaliar a sua saúde e ver como está e como pode melhorar, ela já vai querendo consumir o tratamento hormonal, consumir o tratamento de suplementos, consumir. Então, vira uma prateleira, né? Exatamente. Eu quero isso, eu quero aquilo, e monta aí pra mim, injeta aqui. Pessoal, muito bom, gostei. Ficaríamos mais tempo aqui falando, né? Você vê que o assunto é amplo e muito obrigada pela participação de vocês. Queria agradecer novamente a Rede Mater Dei de Saúde e o canal Viver Brasil por a proposta desse programa com um novo formato. É um prazer estar aqui. E eu queria que cada um de vocês falasse, né, contatos, né, como encontrar vocês. Pode ser o Luiz primeiro, da ponta de lá. Eu não sou, assim, a gente está aqui mais por questão educacional mesmo, né? Então, assim, eu trabalho na Rede Mater Dei de Saúde, estou lá, é fácil de me encontrar. Eu também atuo na Rede Mater Dei, mais especificamente nas unidades Contorno e Nova Lima e no consultório também. Exato. Algum contato de rede social gostariam de deixar? E-mail? Eu sou neolítico. Minhas habilidades em redes sociais nula, tendendo a nula. Pode me procurar no Hospital Mater Dei. Lá eles têm os contatos do meu consultório, quem quiser me procurar. Tá certo, eu uso rede social para difundir informação relevante e é @LígiaMorgante no Instagram. Perfeito. Como nós todos, também estou lá nos hospitais da Rede Mater Dei e podem me encontrar através também do Instagram, @PauloAugustoMiranda. Né? Tenho lá os contatos de consultório e algum conteúdo que a gente vai criando, tentando criar informação de qualidade para as pessoas. E apesar da acho que a nossa resistência para a rede social, não dá para a gente permitir que apenas os outros coloquem a informação que a gente sabe que não é. Então a gente tem que estar lá. E lá estamos. A minha rede social é @consultesalos. E é isso. Vamos encerrar o nosso programa aqui, o nosso bate-papo. Queria relembrar vocês que esse novo formato do programa estará sempre ao ar no YouTube, no canal 9 ou 527 HD da Claro Net. Muito obrigada, continue com a gente com a programação, vai ter uma programação inteira toda semana com um tema interessante sobre saúde. Um abraço.